Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira aqui ao vivo, a partir de agora diretamente dos nossos estúdios em Valparaíso, para o Goiás, para o Brasil e para o mundo. Gente, a semana termina, né, homenageando aí o servidor público. 28 de outubro é o dia do servidor público. Então nós começamos hoje o programa homenageando você que é servidor público, seja da esfera municipal, estadual, federal. Nossos parabéns pelo seu dia e que vocês possam continuar sendo tão útil e tão, dedicados à sua função, sua profissão que vocês escolheram e que certamente desenvolve com maestria. Nossos parabéns e nossa homenagem a todos vocês, servidor, servidora pública. Mas eu não posso deixar, gente, de começar o programa também lembrando de um episódio dos mais estarrecedores possíveis. O Brasil vive tempos realmente difíceis, mas quando nós encontramos um fato que acontece dentro de uma Suprema Corte, fato esse que gerou a exoneração sumária de um servidor público, diga-se de passagem, sem nenhum esclarecimento, sem nenhuma explicação aparente, apenas limitando-se a dizer não é, nunca foi e nunca será função da Corte Suprema Eleitoral a fiscalização do processo. Verdadeiramente, o Brasil não é para amadores. Boa noite, pessoal! Começando o programa de hoje com a nossa amiga, que já é da casa, gente. Já não é a primeira vez que vem e certamente não será a última. Doutora Miriam, ela vai trazer para nós um assunto aqui muito atual, necessário e que certamente, se você já ouviu, aproveite para ouvir de novo. Se não, senta aí. Nós começamos um pouquinho mais cedo hoje para dar tempo de você curtir, comentar, compartilhar e chamar a família. Vamos falar do assunto hoje muito interessante: constelação sistêmica familiar. Basicamente, no contexto cristão, é possível? Tem como? Boa noite, doutora Miriam Fernandes. Boa noite, pastor Jaimilson. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Não é? E acredito que vou voltar ainda. Com certeza, já da casa, né? Que bom. Doutora, esse assunto me chamou muita atenção, porque eu acho que para quem já viu, tudo bem, mas quem nunca viu, já dizia o ditado, quem já viu não se admira, mas quem nunca viu não sabe o que é. Constelação, quando se fala em constelação, a primeira ideia que a gente tem é de estrela, né? Astros e tal. Cosmos, pronto. A primeira pergunta. Por que essa técnica se chama constelação, se não é bem nada a ver com cosmos? Porque essa constelação sistêmica, né, que é um método. Sim, é um método. É uma ferramenta que a gente usa dentro da terapia, né? E a palavra constelação vem de uma palavra alemã que, na verdade, significa organização do sistema familiar. Não tem nada a ver com astrologia, nem com misticismo. Nada. É só uma organização do sistema familiar. Então, gente, para começo de conversa, logo vamos deixar bem claro. Essa ferramenta utilizada, constelação, ela fala de organização. Por que a gente está abordando no contexto familiar? Aliás, no contexto cristão? Porque há uma certa resistência. E a gente o programa se propõe a trazer verdades. E a gente começa dizendo para você que está nos assistindo, não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com cosmos. A palavra constelação está relacionada à organização sistêmica familiar e, por conseguinte, no contexto cristão. Quem descobriu essa ferramenta, doutora? Esse método, né, foi desenvolvido por um teólogo e terapeuta alemão, Bert Hellinger. E ele começou a estudar
a questão do comportamento do ser humano, né? Então ele percebeu que alguns comportamentos fora daquilo que a gente chama de padrão estava relacionado ao sistema familiar de origem. Que era algo que havia acontecido lá no contexto familiar, na fase infantil desse indivíduo, né? Que termina sendo projetado. Sim, porque o que a gente acredita? A gente acredita que todo comportamento na fase adulta está relacionado às suas dores e traumas de infância. Peraí, doutora, calma, vamos devagar. Vamos lá. O que a senhora está falando é de um peso muito sério. Vamos repetir, devagar. Todo o comportamento, o nosso comportamento na vida adulta está relacionado aos nossos traumas e dores da nossa infância. Meu Deus. O período de infância, se não me falha a memória, é de 0 a 6 anos? De 0 a 11 anos. A 11 anos. Então, esse período de 0 a 11 anos é determinante. É determinante. Na vida de qualquer ser humano. Até 5 anos, por volta de 5 a 7 anos, que isso vai depender muito da criança, né? A criança é 100% emocional. O porquê que então que gera essas dores, por que vem esses traumas? Porque nesse período a criança não tem como levar para o lado racional. Ela não vai calcular, aconteceu isso comigo. Não, mas aconteceu por isso, por isso e por isso. Não, ela só vai sentir. E o sentir, né, dependendo da quantidade de emoção que ela coloca naquele evento, ele se torna um trauma. Olha só, gente. Então, daí a necessidade da gente cuidar muito mais ainda das nossas crianças, né? Sim, é fundamental. E é uma das minhas preocupações hoje, né? É exatamente isso, porque hoje a gente está vendo que os pais estão mais dedicados a trabalhar, né? A ter do que ser pai, né? E aí isso está trazendo uma dinâmica que a gente está vendo aí no dia a dia, né? Muita criança com problemas, o número de crianças com autismo, TDAH, vários transtornos de personalidade, tudo está relacionado a isso. E aí, agora me veio uma curiosidade muito grande. A geração de hoje é fruto de uma criação passada que nem conhecimento tinha dessa ferramenta. Exatamente. Aí eu pergunto, essa geração de hoje que está sendo criada, a tendência é melhorar, porque uma vez descoberta essa técnica, essa ferramenta, agora a gente pode esperar uma geração melhor daqui para frente? Sim. Vai depender só da conscientização, né? Sim. Porque hoje, gente, está tudo muito mais fácil. Hoje está tudo muito mais simples, né? O problema agora, o que é que a gente encontra? Qual é a dificuldade? Por isso, do meu interesse de falar sobre isso aqui hoje para vocês. Sim. É exatamente a questão das crenças, né? Porque, principalmente no âmbito cristão, tem muita dificuldade em relação à psicologia, a todo e qualquer tratamento, terapia, seja o que for, em relação à nossa saúde mental e emocional. Tem uma resistência. Tem uma resistência. Por quê? Porque, assim, vamos dizer assim, a grosso modo, eles estão preocupados o tempo inteiro com o espiritual, mas eles esquecem que nós somos corpo, alma e espírito. E esses três precisam andar em equilíbrio. Não tem como você chegar para mim e dizer, nossa, eu tô muito bem, o meu emocional tá nessa altura, eu tô muito bem. Mas em compensação eu tô doente. Meu corpo tá cheio de problema. Não dá certo. Não bate essa conta. Isso não combina. Eu tô muito bem, mas olha, não quero religião, tô afastado de religião, não quero ligação com Deus. Não tá bem. Não adianta, entendeu? Então a gente precisa desse equilíbrio, né? E a resistência a isso, principalmente no meio cristão, é porque tudo que se é relacionado a isso, eles querem que seja exclusividade da espiritualidade. E não pode, né? E não pode ser. Né? Então, por isso, a gente vem com uma ferramenta, né? E como a gente consegue trazer essa ferramenta dentro de um contexto cristão, entendeu? Então, assim, se você for pesquisar hoje lá no Google sobre constelação sistêmica... que todo mundo pode fazer, né? Isso, sobre constelação sistêmica, você vai achar assim, de primeiro você vai achar pelo menos 5 artigos
de pastores, de religiosos de forma geral, né? Dizendo que constelação é antibíblico, que não tem nada a ver com a Bíblia, que foi criada pelos índios, sei lá o que e tal, e você vai achar várias formas de dizer que tá errado, não pode, heresia, não sei o quê. Mas só que quando você conhece a ferramenta, você aplica a ferramenta, você consegue entender que não é bem assim. E essa resistência em relação ao público cristão termina prejudicando muita gente que precisa de ajuda. Sim. Olha, gente, o número de pessoas hoje com distúrbios mentais, que eu tive uma experiência não muito longe desses dias, os consultórios de psicólogos, psiquiatras estão lotados, pois a grande procura nessa área, a grande demanda nessa área psicológica está sobrecarregando esses profissionais. E aí o nosso apelo aqui aos líderes religiosos, às pessoas mais esclarecidas, olhar com outros olhos. E o programa está recebendo hoje aqui a doutora Miriam para quebrar esse tabu. Pois essa ferramenta não tem nada a ver com cosmo, com misticismo. É uma ferramenta, né? É uma técnica, né? Profissionalmente utilizado para o benefício de pessoas, gente, que para entender o seu presente, muitas vezes precisa voltar lá no seu... É como ela acabou de dizer aqui agora, tudo que acontece na infância, na primeira, na segunda, tudo isso fica registrado e termina sendo projetado na vida adulta da pessoa. Sim. Como tratar? E aí a minha próxima pergunta, doutora. Tá. Eu sei que seu escritório é lotado, né? Graças a Deus. Mas qual é o próximo passo depois que a gente identifica? Olha, assim, vamos ali entrar numa questão para ficar mais fácil do nosso... Vamos começar pelo começo. Pronto. Para ficar mais fácil. O que acontece? Da mesma forma, né, que as pessoas utilizam de versículos bíblicos, de princípios bíblicos, e conseguem distorcer, né, fazem uma má interpretação. Em cima disso, eles geram heresias, religiões, doutrinas e uma série de coisas. O que a gente tem que ter cuidado? Tem pessoas que usam a constelação sistêmica com outra finalidade. Viés entendeu? Não recomendado. Sim. Tá? Se você for lá pesquisar lá na internet, você vai encontrar constelação sistêmica na água. E quando isso é usado por algumas outras religiões, o que eles fazem a pessoa entender? Que ali tem um espírito que vai mover aquela água e vai trazer na consciência da pessoa qual é a história, qual a dinâmica da história, né? Então, assim, podem usar. Mas, se essa ferramenta tem como aplicar com os princípios bíblicos, por que não usar? Sim. Já que uma vez ela faz efeito e nós temos resultados, né? Eu sou resultado de uma constelação sistêmica. Sério? Entendeu? Então, assim, a princípio, o que eu quero que você entenda? A gente acredita que Deus criou um sistema grande, o mundo. E dentro desse sistema, ele criou vários outros sistemas menores. Sim. E a gente chama esses sistemas menores de família. Muito bem. Certo? Então, qual é o princípio que vai reger esse sistema dentro da organização sistêmica familiar? O princípio da honra. Muito bom. Porque a gente acredita, porque não só acreditamos, né? Mas a Bíblia diz que honra teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e que se prolongue os seus anos sobre a face da terra. Mas por que tem gente que chega lá na vida adulta e a vida dele não vai? Sim. Não anda, não flui, né? Às vezes são pessoas que estudaram, se formaram, mas não conseguem se posicionar na vida, não conseguem o emprego que quer, não consegue se determinar, passa por várias relações e nunca consegue
ter vida num relacionamento, financeiramente, ele pode até trabalhar, ter dinheiro, mas financeiramente. A coisa não anda, não funciona. Não desenvolve, né? Não desenvolve. Então a gente volta então para saber onde que esse princípio foi quebrado. Porque se a Bíblia diz que se honrar vai acontecer, se não está acontecendo, porque houve uma quebra desse princípio. Então, dentro da constelação sistêmica, princípio, honrar, né? Leis que regem esse sistema. A lei do amor. Olha, e dentro da lei do amor, a gente pode destacar aí. Primeiro ponto, pertencimento. Todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Sim. Não pode haver exclusão. E a gente vê muito isso acontecer. Você encontra aí dinâmicas familiares em que o elemento, porque pensa diferente, ele é excluído, porque quer casar com uma pessoa que o pai e a mãe não quer, ele é excluído, ele é rejeitado, ele é expulso daquele sistema. Então, daquela constelação. Isso. Então, o que a gente entende? Todos têm o direito de pertencimento. Segundo ponto, a lei da hierarquia. A gente tem que entender que quem veio primeiro é maior. Então, se temos uma hierarquia, quem veio primeiro que nós? Os nossos pais. Então, a gente precisa honrar e respeitar as funções dentro desse sistema, né? Muito bem. E qual seria essas funções? A função paterna, a função filial. Porque está chegando aqui uma entrega ao vivo e a cores aqui para a doutora. Gente, o programa hoje está... Não, por favor, faça às vezes aí a entrega dela aí. Enquanto isso, eu vou mandar um alô aqui, gente, para o pessoal que está nos assistindo. Olha aí, ó. Aninha, doutora Aninha, também psicoterapeuta. Zé Alves, um abraço, Zé Alves. Boa noite aí, um abraço pessoal da Anhanguera. João Paulo, nosso patrocinador. Gente, quer fazer aí seu certificado digital? É com a Único Certificado Digital, meu amigo João Paulo Carvalho, hoje ao vivo aqui nos estúdios do programa, dando uma conferida aí no patrocinador, né? Aninha, a Aninha escreve assim, ela ama constelação. Olha aí, a Ana, ela é... Ana, nossa amiga, muito obrigado, Ana, nos atendeu de uma maneira tão especial nessa semana, muito obrigado aí a sua atenção. Aninha, passa lá no meu consultório para a gente trocar figurinhas. Olha aí, Aninha, acabou de receber um convite, ela escreve aqui, ó, além de amar a constelação, ela diz, a criança ferida no passado é o adulto problemático de hoje. Sim, exatamente. Muito bem. Hierarquia é muito importante, ela completa. E o meu amigo João Martins, do projeto Despertar, parabéns, sensacional, o Despertar em Brasília, na Casa de Vidro, semana passada agora, um sucesso, parabéns, João, muito obrigado, a gente vai botar o assunto em dia agora, a partir de segunda-feira, para começar a projetar o próximo evento aqui em Brasília, região. Mas vamos ver, como é que é isso aí? Que novidade é essa? Essa aqui é a camiseta que a minha querida Noemi olha aí, muito bem. Presenteou para um evento que a gente vai participar amanhã de manhã. Outubro Rosa? Sim. Gente, lembrando, nós estamos no Outubro Rosa e o nosso aí apelo a todas as mulheres, né? E é por isso que nós estamos fechando o mês com a doutora Miriam aqui, também em homenagem a esse mês de cuidado, de atenção às mulheres, né? De prevenção ao câncer. O nosso abraço a todas as mulheres que se cuidam, que se antecipam e que se previnem. Nossa homenagem ao Outubro Rosa, trazendo aqui também a doutora Miriam. Ó, a Aninha tá dizendo assim, ó, vai mesmo e vai amar, tá vendo? Ê, maravilha, muito bem. Parabéns aí a nossa amiga Noemi, do Conselho de Mulheres Evangélicas de Valparaíso, que também está organizando amanhã o café, né? O café em homenagem também, em atenção ao Outubro Rosa. Mas vamos lá, o princípio do pertencimento, isso, o princípio da hierarquia. Tem mais? Tem o princípio da ordem. Olha aí, gente. É o princípio do equilíbrio. Guarda aí, ó. Relembrando aqui. Recapitulando. Princípio da hierarquia. Pertencimento. Não, do pertencimento, hierarquia e ordem. Ordem. Sim. O que é essa ordem? Essa ordem seria o equilíbrio.
O que quer dizer? Dentro do sistema, todos têm que dar e receber na mesma proporção. Ninguém pode dar mais e receber menos, e ninguém pode dar menos e receber mais, né? Porque quando isso acontece, nós temos um desequilíbrio dentro desse sistema, né? Então, partindo daí, a gente começa, dentro de uma constelação, então a gente começa a buscar, dentro desse contexto familiar, onde houve quebra desse princípio. Certo? E aí a gente vai buscar. E assim, é uma coisa assim tão intensa, né? Por quê? Porque você usa a ferramenta para acessar o inconsciente. E muitas vezes, dentro daquela dinâmica, a própria pessoa descobre histórias dela que ela não lembrava. Não imaginava. Não imaginava. Por quê? Porque uma vez criança, quando ela gera esse trauma por uma dor ou por um comportamento, alguma coisa que vai levar ela a essa dor, ela é como se ela recalcasse aquela dor, aquele sofrimento, manda para o inconsciente. E às vezes só lá na fase adulta que ela vai perceber, né, que houve uma situação, houve um sentimento, ela colocou emoção naquele evento, né? E então isso começa a refletir na vida do adulto. Por isso que muitas vezes nós temos comportamentos agora como adulto e fala, gente, por que eu penso assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu sou assim? É a pergunta de 99% dos meus pacientes, das pessoas que vão até o consultório, a pergunta que ele me faz é isso. Por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? Eu não gostaria de ser assim, por que eu sou? Então, o que a gente percebe? Quando essas histórias, quando esses eventos, esses traumas, essas quebras dessas regras, né, dessa lei, acontece lá no contexto familiar, lá da família de origem, o que a gente percebe? Repetição de padrão. A filha que julgava a mãe, né, lá desde criança, julgava a mãe pelo comportamento, né, por alguma atitude dela, por algum comportamento, o que ela vai fazer? Ela vai trazer isso para a vida dela e isso vai reverberar em várias gerações. Meu Deus, isso é muito sério, Eu doutora. tenho certeza que se eu te perguntar aqui, você conhece alguém que tem uma história de repetição de padrão, né? Parecida O pai era alcoólatra, a mãe era passiva, ou tinha um histórico, um contexto familiar de brigas, de traições, e aí você olha, veio repetindo sistematicamente. Sim. Meu Deus, doutora, que coisa, hein? E a gente precisa, então, parar, consertar, organizar, daí vem a constelação, né? Ou a organização desse sistema para cortar, para equilibrar esse sistema e essas coisas não continuar acontecendo. Quebrar o ciclo, né? Sim, sim. Gente, eu estou não só perplexo com o que a doutora está me dizendo aqui, porque você que está nos assistindo, eu quero mandar um abraço, meu amigo Geraldo, lá no Amazonas, em Manaus. Geraldo, muito obrigado pela audiência aí. Um abraço a todos vocês, um abraço à família. Minha amiga Letícia está lá em Portugal, gente. Um abraço, Letícia. Obrigado aí pela audiência também. A Gilva, lá em Goiânia. A todos os nossos seguidores, internautas, nossos telespectadores. Muito obrigado pela audiência. Gente, o assunto é tão sério que muitas vezes você que está nos assistindo aí se pega vivendo situações que seus pais viveram. E aí, por mais que você não concordasse com a situação, ela termina se repetindo na sua vida. E aí, como descobrir, como encontrar o problema? Aí é onde vem a necessidade da aplicação dessa ferramenta chamada constelação sistêmica familiar. E aí você vai identificar ponto a ponto. E aí eu, recapitulando aqui, o princípio do pertencimento, hierarquia e equilíbrio, ou ordem. Isso. Ou seja, aí você vai ter um panorama do que foi que aconteceu, né? Elza, gente, a Elza está nos assistindo. Um abraço, Elza. Elza, minha amiga. Um abraço, Elza, dona Elza.
Um abraço para Alan também. Deus abençoe. Obrigado pela audiência, viu? Muito bom ter a senhora por aqui, dona Elza. Obrigado. Então, é por aí. E aí a próxima pergunta, doutora, é... Certamente sozinho a pessoa não vai conseguir isso. Tem que ter um profissional, correto? Sim. Porque o que acontece? Quando tem essa situação, quando a pessoa está nesse movimento... aqui fora, o que as pessoas costumam fazer? Tentar resolver essa questão de forma racional. Só que quem está ferido, quem sofreu o trauma, não foi o racional, foi o emocional. Porque foi lá no meu tempo de criança, quando eu era 100% emocional. Então, o que eu preciso? Eu preciso voltar nessa minha infância, me conectar com aquela situação, com aquele evento, né? E cuidar daquela criança. A gente costuma dizer que as nossas emoções, ela é a nossa criança ferida. E a gente precisa ir lá e cuidar dessa criança. Acolher essa criança. Dar para essa criança o que os pais não deram. Né? Porque muitas vezes vem essa cobrança, porque meu pai não me amava, minha mãe não dava atenção para mim, ou eu fui abandonada, né? E tem toda uma dinâmica. Porque o que a gente precisa entender? Não tem essa, né? Já vi alguns eventos aí que a pessoa tem que perdoar os pais. Você precisa liberar perdão para os pais. Gente, o pai não erra. O pai não precisa de perdão de filho. Sabe por quê? Sim. O pai só deu aquilo que ele tinha. Ele só deu o que ele recebeu. Perfeito. Então, se ele não tinha, como é que ele ia dar? Não é um erro. Não é um erro? Culpar como, né? Atrás de todo comportamento de um pai tem uma intenção positiva. Com certeza, Ele né? quis educar, ele quis ajudar. Da forma dele, da forma que ele foi tratado, da com as forma condições que ele recebeu, disponíveis. com a maturidade ou com a imaturidade que ele tinha naquele período, ele tentou fazer o melhor. Com certeza, com certeza. Entendeu? Então não tem essa que pai tem que perdoar. Gente, isso é muito libertador. Para tudo aí, ó. Para tudo aí. Olha só, a gente escuta muita coisa aí fora e hoje nós estamos falando com uma profissional da área, porque muitas vezes tem gente que se lança nesse abismo aí de traumas e aí vem eu já ouvi muitas vezes esse posicionamento. Pai tem que ser perdoado? E ao meu ver agora, com essa colocação da doutora, que é psicanalista, que é psicoterapeuta, a Ana está dizendo, em uma sessão já é possível curar essa criança ferida na constelação? Ela está perguntando, a Ana. Mas antes de responder essa pergunta, completando aqui o raciocínio, a gente vê esses traumas, pais e filhos, que terminam gerando em cima de uma coisa que, tudo que você está me dizendo aqui agora, né, descortina essa cortina de fumaça aí. Gente, pare de botar a culpa nos seus pais. Pare de terceirizar, inclusive, porque por essa colocação agora da doutora, o que eles fizeram foi com atitude positiva, querendo o seu bem, querendo o seu melhor, e fizeram nas condições que eles tinham. Então, isso explica muitos traumas que a gente vê por aí, que, baseado agora nessa colocação da doutora, terminam perdendo o sentido. Não é preciso perdoar, não é preciso entrar nessa seara. O que é preciso é você fazer uma terapia, aplicar a constelação sistêmica. E aí, doutora, numa sessão já dá para curar essa ferida na constelação? Dá. Mesmo? Dá para fazer. Eu, particularmente, indico uma jornada de pelo menos 3 sessões. Sim. Por quê? Assim, eu sou um pouco detalhista, né? Sim. Então, eu acredito que quando você tem um tempo, né? Ou você dá um tempo para a pessoa assimilar aquela informação, entendeu? Sim. Eu acho que fica mais fácil o processo. Então, normalmente, o que eu faço? Faço o primeiro acolhimento e faço a colocação. O seu problema está aqui, 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 a sua dificuldade é essa e essa. Então, a primeira constelação, você vai acolher o seu pai, quando tem o caso de exclusão, porque normalmente tem. Você vai acolher o seu pai.
15 dias depois você volta, agora nós vamos acolher a sua mãe. O que é esse acolher? É entender, é levar esse paciente a uma posição perceptual, se colocar no lugar do pai, com a mentalidade que ele tinha, com os recursos que ele tinha, com a imaturidade que ele tinha e pensar assim, podia fazer diferente? Não podia. Como, Se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa. Entendeu? Então, quando você leva o cliente a esse entendimento, sim. aí as coisas começam a facilitar. A última coisa que eu faço é o acolhimento da criança. Por quê? Porque aí o adulto já está consciente, o adulto já sabe qual é a dinâmica, em que movimento ele entrou dentro desse processo, né? E aí agora ele já está seguro, então agora, já que você está seguro, já que você entende a sua posição, agora você vai pegar essa criança e vai dar para essa criança o que seus pais não deram. Agora você vai trazer para você a responsabilidade de dar afeto, amor, carinho, resolver todas as questões dessa criança. Sim. Entendeu? E agora na sua responsabilidade. Isso. E quando acontece isso, automaticamente o adulto vai pro controle. Olha aí. Certo? Por quê? Porque agora essa criança não está mais dominando. Eu costumo dizer que nós temos uma criança chorona, birrenta, catarrenta, que de vez em quando dá uns piti. Piti, já ouvi muito isso aí. Você já parou para... Vamos uma coisa bem simples aqui. Você já prestou atenção numa briga de casal? Briga de casal, muitas? Aí a mulher... porque você é o culpado. Aí ele vira pra ela e fala assim, mas você que provocou. Mas se você não tivesse feito isso... Não, mas a culpa é sua. Quando você olha, não parece duas crianças batendo? Dois pivetes. Aí eu pergunto, quem tá no controle daquela situação? O adulto ou a criança? A criança. É a criança. Bem bolado, né? Entendeu? Então, o que a gente precisa? Acolha essa criança, tirar ela do controle. Quando nós não temos controle emocional, é porque a criança está falando. Então, a gente tem vários comportamentos que a gente olha e fala assim, não, mas isso aqui é coisa de adulto, por que eu estou me comportando dessa forma? É a nossa criança, as nossas emoções precisando serem reguladas. Olha, e diante disso, doutora, a gente começa a entender muita coisa. Tem muita criança em nosso meio, viu? 70 anos. Até no 70. A Noemi tá mandando boa noite, né? A Noemi acabou de deixar aqui a camisa, né? Do outubro. Vamos mostrar novamente aqui, ó, gente. Ela acabou de ganhar aqui a camisa aqui. Outubro Rosa, amanhã. O café, né? Outubro Rosa, com as mulheres aí de Valparaíso. As mulheres republicanas de Valparaíso. Tá aí, né? Obrigado, Noemi, pela audiência, pela atenção. A Aninha tá perguntando, doutora, a senhora faz também em grupo? O Eduardo Lima tá parabenizando, né, o programa de hoje. Muito obrigado, Eduardo, pela audiência aí, pela atenção, pelo reconhecimento. Em grupo, a senhora trabalha essa ferramenta? Olha, eu, assim, sinceramente, eu não gosto do trabalho em grupo. Isso é particularidade. Eu não gosto. Por quê? Porque, assim, é muito melhor quando você está numa dinâmica dessa, você está num lugar seguro, um lugar que você se permite, não tem outras pessoas, é você e o terapeuta, entendeu? E eu tenho mais facilidade de trabalhar o inconsciente dessa pessoa do que quando está em grupo, entendeu? Então, assim... eu tenho uma certa resistência a grupo. Eu, particularmente, eu faço com bonecos, com representações, né? Porque... tem todo uns elementos aí, né? É uma forma de você acessar o inconsciente. Você está trabalhando uma coisa que é inconsciente, né? Então, você tem que trazer representações para a pessoa conseguir fixar naquilo. Enquanto ela está ali concentrada, quando ela está, vamos chamar de hipnotizada, né? O que é esse hipnotizado? Ela está relaxada e com a mente fixada naquele objeto. Nesse momento, ela consegue dar espaço para o inconsciente. Então, começa a vazar algumas informações do inconsciente. Então, é uma forma de trabalhar. A gente trabalha isso dentro da psicanálise. Né? Por quê? Porque o método eu uso dentro da psicanálise. Que é o estudo, que é o buscar, o entender o inconsciente. Muito bem. Ou seja, ela prefere não utilizar-se da terapia em grupo. A resposta aí para nossa amiga Aninha, que também é psicanalista, psicoterapeuta e está nos assistindo, participando ativamente hoje do programa. Obrigado, Ana. Obrigado, Wagner. Muito obrigado,
né? Foi muito bom vê-los hoje pela manhã. Inclusive, gente, eu quero fazer também aqui um reconhecimento, né? Hoje nos despedimos do pastor Nasson, né? Um grande líder espiritual aqui na cidade, precursor do evangelho aqui em Valparaíso e região do entorno. E hoje Valparaíso se despediu, né, do nosso líder, pastor Nasson Nóbrega, da Igreja Batista Independente de Valparaíso, mais conhecida como IBVAL. Portanto, nossos sinceros sentimentos a toda a família, na pessoa do pastor Charlie, né? E cumprimentamos toda a família e registramos aqui nossos mais sinceros sentimentos por essa perda que a terra sofre, Valparaíso sofre, mas o céu comemora a chegada de mais um dos seus escolhidos. Então, essa nossa palavra a todos da família Ibival e da família do pastor Nasson. Doutora Miriam, muito bom o assunto, sensacional, não tem como não tratar, gente, porque hoje nós vemos pessoas que até hoje não amadureceram, pessoas que, embora tenham uma idade já, eu diria até avançada, ainda continuam como crianças, agindo como crianças, respondendo como crianças. Ela falou uma palavra aqui que essa palavra é do meu tempo, piti, né? Piti. Não sei se você conhece piti. Sabe o que é piti? Birra. Gente, é uma birra sobremaneira. Acho que o mineiro fala é pirraça, né? Ou pirraça também, dependendo da região, né? Mas isso acontece até na fase de adulto, né? E aí, ó, se prejudica relacionamentos, né? São destruídos. Vida profissional. Porque aí a pessoa vai para o trabalho, mas com aquela criança ainda não tratada, e ela quer fazer no trabalho o que fizeram com ela em casa. Aí não para no emprego, aí não consegue uma estabilidade profissional por conseguir de estabilidade financeira. Então, a ferramenta constelação sistêmica familiar é de suma importância para você que nos assiste, para você que conhece alguém que precisa. Compartilhe essa matéria, compartilhe o programa de hoje, deixe seu comentário, faça a sua pergunta e participe do programa Palavra Franca. A Ana está agradecendo a clareza da sua resposta, doutora. Obrigada, Ana. Eu estou vendo que a Ana está bem interessada. Não, e isso vai render, né? Hoje falando sobre esse assunto com a doutora Miriam Fernandes, que é uma das... É da casa, né, gente? A casa aqui é dela. Ela volta aqui quando ela quer, no dia que ela quer. Quem manda aqui, ela não tem negócio, né? E nós queremos parabenizar pelo seu trabalho, doutora, agradecer pela sua disponibilidade. Mas ainda dentro do assunto, a minha pergunta agora é constelação sistêmica familiar. No contexto cristão, como que nós vamos agora trabalhar essa ferramenta para que essa rejeição cristã dos cristãos possa ser desfeita? Porque é uma ferramenta natural, profissional e comprovadamente, né, com resultados. Como que a gente vai trazer isso até o cristianismo? Bom, eu estou assim apostando, né? Estou acreditando que isso vai se dar pelas mudanças as mudanças que estão acontecendo nas pessoas, né? Eu hoje, se você precisar de 30 pessoas aqui para confirmar o que eu estou dizendo, eu trago para você. Olha aí, né? que bom. Porque são pessoas que eu estou acompanhando há algum tempo e essas pessoas de fato estão vivendo uma mudança, aconteceu comigo e eu conheço várias pessoas que passaram por essa dinâmica. Então, o que a gente precisa entender? Não é uma mágica. Não é simplesmente você entra lá e eu faço a constelação. Estalar de dedos. Aí, quando saiu de lá, você passou 30 anos num comportamento. Aí você chega lá, eu falo com você 50 minutos, você sai, dorme e acorda perfeito. Isso não vai. É um processo, né? A gente costuma chamar do triângulo do sucesso. O que é o triângulo do sucesso? Primeiro,
expansão da consciência. Quando eu te dou a informação, quando eu levo você para se conectar com essa criança, ver qual foi a dinâmica familiar, o que aconteceu ali, eu estou fazendo uma expansão da sua consciência. Depois dessa expansão, o que você vai fazer? Resolver os conflitos. Uma vez que você agora tem conhecimento, cabe a você resolver os conflitos. Quando você resolve o conflito, o que acontece? Mudança de comportamento. Então, o triângulo do sucesso é isso aí, né? Então, assim, expansão da consciência. Isso, resolução dos conflitos. Resolução dos conflitos e mudança de comportamento, né? Uma coisa tá atrelada a outra, né? Então, assim, o que precisa entender? Não é uma mágica. Não vai chegar lá, alguém vai sair do seu estado de consciência, assumir uma outra e não é assim, né? É todo um processo. E a gente trabalha ali junto, porque, pastor, é muito claro, muito claro. Normalmente, qual é a dinâmica? Eu sou muito ferido, eu não consigo manter um emprego, porque quando eu era criança, meu pai falou isso para mim, meu pai estabeleceu crenças em mim, em relação a isso, e começa a transferir a culpa para os pais. Isso é típico. Isso é padrão. Né? Todo mundo que não consegue ter sucesso na vida, todo mundo que não consegue ir para a vida, ele sempre acha um culpado. E normalmente sobra para os pais. Então, dentro dessa ferramenta, qual é o intuito? Trazer a autorresponsabilidade. Chamar para si. Sim. Olha, você cresceu. Você agora é adulto. Agora, como adulto, você não precisa ficar aqui agora chorando por algo que aconteceu lá na sua infância, levando a culpa não, a gente chama de responsabilidade, né? Sim. Culpa é crime. Levando a responsabilidade para os seus pais. Não, seus pais deram o que tinha que dar, te mandou para a vida e agora é com você. Como diz o outro, que se vira. Vai lá, faz acontecer. Me lembrei agora de uma frase do meu professor de física, gente. Isso tem anos, viu? Professor de física. A gente tava lá fazendo física, ele gritava: TV pra você, fulano, mas não é televisão não, é te vira, viu? Exatamente. Bem colocado, doutor. E aí a gente tem, o que a gente tá vivendo hoje? Muito. A família tá muito disfuncional. Pessoas fora das suas funções. Esposa achando que é mãe do marido, tentando se comportar, assumindo a função de mãe do marido. Tem filho que acha que é pai e mãe dos pais. Entendeu? Então, assim, quando você começa a olhar uma família que tem essa disfunção, você vai ver adultos problemáticos que não conseguem ir para a vida, que não conseguem se realizar, que não conseguem ter um bom relacionamento, né? Que não conseguem prosperar financeiramente, profissionalmente ela não vai para lugar nenhum, entendeu? E está relacionado a isso. As crenças que foram estabelecidas lá no contexto familiar, lá na origem, entendeu? E que ela trouxe para a vida, muitas vezes ela usa isso como uma muleta. Porque atrás desse comportamento tem um ganho secundário. Tem alguma coisa que ele está lucrando alguma coisa levando. Com isso. Vamos supor, porque eu sou traumatizado, porque quando eu era criança, meu pai falou isso pra mim. Sim. Aí ele fica nessa dinâmica, pra quê? Pra não ser cobrado. Pra se esquivar da responsabilidade. Porque isso é comportamento de adulto ou de criança? De criança. Doutora! Rapaz, um show de bola hoje aqui com a doutora Miriam Fernandes falando sobre constelação. Meu Deus, como faz sentido, doutora? Faz. Olha, você que é líder, você que é pai, você precisa de se ater mais sobre esse assunto. Você precisa colocar isso na sua vida, na sua congregação, no seu ministério, na sua família, porque muita coisa vai ser resolvida com esse tripé do sucesso. Vamos lembrar o tripé do sucesso: expansão da consciência, resolução dos problemas e mudança de comportamento. Viu? É isso que nós precisamos. Resultados. E aí você vai dar certo e você vai para frente. Doutora, aí uma das coisas que me chamou a atenção aí sobre o assunto que a senhora colocou na constelação é que as pessoas podem ir aí, para a gente desbaratar também algum tipo de tabu, você só vai dizer assim, mas isso se aplica, isso poderia ser chamado, comparado com uma regressão que as pessoas tanto
contestam? Não. Nada a ver. Nada a ver. Por quê? Por exemplo, o que é essa regressão? A regressão em si, eles acreditam que você pode voltar a vidas passadas. Mas nós acreditamos que não existe vidas passadas. Não tem como. Não é a nossa crença. Sim. Respeito quem pensa, tudo bem, usa Sim, da forma sim, que sim, quiser, sim. né? Mas nós não acreditamos nisso. Sim, sim. Então, eu trazer para você, ou tentar fazer você se conectar com uma história que aconteceu na sua infância, eu estou simplesmente estou trazendo uma ferramenta para que você consiga fazer isso através do seu inconsciente. Então não tem nada a ver com regressão. Perfeitamente. Entendeu? É uma lembrança que você vai despertar. Né? Essa semana mesmo eu tive um fato lá no consultório que foi assim surpreendente, né? E a pessoa olhou para mim e falou assim: gente, eu não sabia que eu lembrava dessa história. Sério, doutora? E aí quando ela começou a juntar os pontos, ela falou exatamente o que acontecia. Aí a gente foi buscar informações. Quantos anos você tinha? Não, eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Só que eu nunca sabia, nunca pensei na minha vida que eu lembrava disso. Então, é uma forma de você acessar. É tanto que, por exemplo, a gente faz algumas palavras sistêmicas, né? Já que você vai trabalhar uma criança, você vai trabalhar o emocional, então você vai usar algumas frases sistêmicas, sim, né? sim. Então, por exemplo, eu vou te constelar. Aí você diz assim, não, meu pai é falecido. Então, não tem constelação com seu pai. Ele Não está mais presente. Então sim, a gente sim, não sim. vai mexer com isso, né? Eu só vou te fazer, te conscientizar, pedir para que você se coloque no lugar do seu pai, que você tenta, né, sentir o que ele sentia, essas coisas nesse sentido, né? Mas não tem um diálogo, não tem nada, porque a gente sabe que ele não está mais aqui. Não está mais entendeu? entre nós, né? Então, assim, a constelação certamente, né, ou você olhando por todos os ângulos, ela não fere nenhum princípio bíblico. Muito bem. E deixando bem claro, a pergunta foi justamente para esclarecer, não tem nenhuma ligação com a questão da regressão, pois a regressão se propõe a vidas passadas e a constelação sistema familiar, não. Então, para deixar bem claro e para levar para você uma palavra franca, a constelação não tem nada a ver com a regressão. A Ana disse que é maravilhoso e ela quer passar por uma constelação. Bora lá. Ela tá legal. ganhando uma. Pode ir lá. Opa! Acabou de ganhar a nossa ouvinte, seguidora e assídua participante do programa. Acabou de ganhar uma constelação sistêmica com a doutora Miriam. Gente, eu quero lembrar que hoje o programa está sensacional e aqui nós estamos recebendo nos estúdios do programa, além da doutora Miriam Fernandes, nós estamos recebendo também nosso patrocinador oficial, João Paulo Carvalho, da Único Certificado Digital. Você quer fazer seu certificado digital, pessoa física, pessoa jurídica, quer renovar? É com o João Paulo Carvalho, da Único Certificado Digital. É isso aí, garantido o jabá de hoje. Doutora, e agora traga para nós uma informação, uma conclusão, uma mensagem baseada em todo esse conjunto de informações que a senhora acabou de passar para nós, que traz agora um impacto sobre os nossos ouvintes. Com a palavra agora, a doutora Miriam, para trazer agora para nós uma palavra franca sobre o assunto posto. Em relação a esse assunto, né, que a gente está discutindo aqui, o que a gente precisa entender? Né? O que a gente precisa entender? Houve épocas, né? A gente conhece histórias de pessoas que passaram por situações, né? E essas pessoas foram gravemente feridas e elas continuam ferindo pessoas porque ela traz, né, toda essa dinâmica. Então, o que acontece? Nós temos uma tendência de julgar muito o comportamento do outro. Mas quando é que a gente para entender que por trás daquele indivíduo, com aquele comportamento, tem uma história de dor? Quando é que a gente para entender que aquela pessoa pode ter sido ferida, aquela pessoa está dando o que ela recebeu?
né? Então, assim, quando eu não tenho entendimento, quando eu não conheço, é muito mais fácil julgar. Jogar a bola pro outro, né? E eu julgo, e eu, como diz o outro, procuro me distanciar, faço a exclusão, né? E não olho para isso. E assim, e me preocupa muito, porque assim, a gente ouve muita história, né? Ah, porque antigamente o pai batia, o pai agredia, o pai fazia. Gente, mas a gente está vivendo tempos muito piores. Bem piores. Né? Gente, o que dá de noticiário, o pai matou o filho, jogou o celular, bateu na cabeça da criança, matou a criança porque estava brigando com a esposa, né? A gente vê uma dinâmica de homens agredindo o tempo todo. Senta, bota uma constelação que eu vou te provar que lá na infância ele viu, ouviu e sentiu alguma coisa que fez com que ele entendesse que o funcionamento era esse. Tudo que ele rejeitou no pai, tudo que ele rejeitou, o comportamento, ainda que errado. Mas ele, como filho, obedecendo uma hierarquia, ele não poderia deixar de honrar. Porque quando a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, ela não faz nem, ela não condiciona isso. Uhum. Ela não diz assim, ó, ama seu pai e sua mãe se eles foram bonzinhos, sim, se eles te amaram, se eles nunca te rejeitaram, sim, se eles não te abandonaram. Não tem condição. Você tem que honrar e ponto final. E muitas vezes você encontra hoje na vida as pessoas com essa dificuldade. Né? Como? Não sabe como lidar, não sabe como cuidar dos filhos, né? E às vezes nem querem. Porque eu tenho um cliente que fala assim, Miriam, tudo que eu falava há alguns anos atrás nunca vou fazer com os meus filhos o que minha mãe fez comigo. E hoje, quando eu menos espero que eu olho, eu tô na mesma dinâmica, eu uso as mesmas palavras, eu tenho o mesmo comportamento. Meu Deus, é muito sério, né? Gente, o programa hoje está sensacional. João Paulo está dizendo assim, é verdade, o julgamento é muito mais fácil, né? Tá certo. A Ana também está dizendo que é verdade. Muito obrigado, gente, pela participação. A Márcia está dizendo, nossa, eu vejo que constelação entrelaça com os preceitos bíblicos. Olha, a Márcia entendeu. A Márcia entendeu muito bem. Parabéns e muito obrigado pela sua colaboração, Márcia. Tem tudo a ver, sim. Até porque nós estamos falando de princípios. E princípios, eles são para serem respeitados. E a constelação nada mais é do que uma busca de se cumprir esses princípios. Doutora, o programa Palavra Franca tem a maior satisfação de recebê-la. A bancada está à sua disposição sempre, né? Inclusive, pode indicar. Qual é a próxima indicada aí que a senhora falou? Tem uma indicada aí agora. Tem. Eu quero trazer aqui, dentro desse contexto, sim. disso que a gente está falando, uma pessoa que está trabalhando comigo também, ela é educadora parental. Olha aí. Ela auxilia os pais na educação dos filhos, aqueles filhos problemáticos, aqueles pais que não sabem mais como lidar com esses filhos, principalmente nos adolescentes, né? Sim. E ela tem muito conhecimento nessa área, né? Ela é coach infantil. Olha aí. Ela tem muito conhecimento e é assim maravilhoso o trabalho da Simone Riccardi. Doutora Simone Riccardi, a senhora já está convidada. Isso aqui a doutora Miriam falou, a gente só assina embaixo, tá bom? Só vamos ver a sua agenda, tá certo? Doutora Miriam, o programa é seu para você fazer suas considerações, mandar aí seus recados, dar a sua mensagem aí. O programa hoje, gente, sensacional. Quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes que estão conosco até agora. Mesmo sabendo que a concorrência hoje é forte, né? Porque está acontecendo agora também o último debate aí das eleições desse ano de 2022. Mas mesmo assim o nosso programa está mantendo a audiência, está bombando, muitos comentários, muitos compartilhamentos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que fazem o programa Palavra Franca juntamente conosco. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Doutora, o programa agora, as câmeras agora são suas para você mandar seu recado. Tá.
eu tinha recebido uma proposta sua de que eu falasse de uma experiência. Sim. Rapidamente vou tentar. Quero falar aqui sobre a minha experiência com a terapia. Com a constelação. Não diretamente com a constelação, mas dentro da terapia, né? Dentro da área da psicologia, sim, né? Ou da psicanálise. Alguns 30 anos atrás, eu me encontrava numa situação desesperadora, estava dentro de um processo de uma gravidez de alto risco, né? Passava mais tempo no hospital do que em casa, com a vida detonada em todos os sentidos. Tinha passado recentemente, eu morava em Goiânia e tinha vindo visitar minha mãe na cidade ocidental, e enquanto eu vim, encostaram um caminhão na porta da minha casa e fizeram a minha mudança. Quando eu cheguei, a casa estava vazia. Roubaram tudo, mas encostaram o caminhão. O vizinho achou que eu estava mudando. Levaram tudo. E então eu me senti perdida no fundo do poço, né? E eu pensei assim, para mim não tem mais saída não. A melhor solução aqui agora é morrer, porque eu vou começar como? Olha para minha situação. E a coisa muito difícil, a minha filha estava com 1 mês de nascida e eu estava no auge do desespero. E eu já não sabia mais o que fazer. E eu atravessei uma rua para fazer uma ligação. Na época a gente usava orelhão. Orelhão ainda, né? Eu sou o tempo do orelhão. Nós... Aí eu cheguei do outro lado, quando eu tirei o fone do gancho, que eu fui tentar lembrar o número da minha amiga para eu ligar, apagou tudo na minha mente. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia meu nome, eu não sabia onde eu estava, simplesmente teve um apagão. E eu não sei por quanto tempo eu fiquei assim. E eu só sei que do nada eu volto à consciência, corri para casa desesperada, né? E o meu maior medo era enlouquecer. Mas só que eu era contra negócio de psicologia, isso pra mim era coisa do capeta, eu achava que era coisa pra maluco, entendeu? Eu não tenho coragem, eu que nunca vou no psicólogo. E aí eu lembro que eu atravesso essa rua, volto correndo pra casa, e quando eu cheguei lá, sentei na minha cama, comecei a chorar no desespero, pensando, eu tenho que morrer, porque isso não é vida, eu vou ficar louca, eu não quero que meus filhos vão me visitar numa clínica. E quando eu estava naquele desespero, eu tinha um rádio ligado na cabeceira da cama. E naquela hora eu escutei uma pastora dizendo assim: você que se encontra com um sentimento de morte, que nada na sua vida está fluindo, que está acontecendo isso. E começou a relatar tudo que eu estava vivendo. Ela falou assim: eu quero que você ligue aqui agora e a gente vai agendar um atendimento. E ela era uma psicóloga cristã, uma pastora, né? E eu liguei naquele momento. Eu me lembro que quando eu liguei, ela falou assim: eu não tenho agenda para agora, eu vou tentar achar uma agenda para você daqui 1 semana. Eu falei assim: não, se for para 1 semana não precisa, não vai dar mais tempo. Aí eu lembro que ela falou: espera aí. Aí eu parei. Aí ela falou: amanhã, 1h, eu quero que você esteja aqui. E eu fui, era numa igreja, entendeu? E a pastora me atendeu, usou essas ferramentas, né, normal, da psicologia e tal, e a gente teve aquela primeira sessão ali. Conclusão: foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou uma Miriam antes da primeira sessão de psicologia e eu sou outra depois. Então, a terapia foi uma bênção, foi uma providência de Deus na minha vida. E foi por isso que eu me dediquei, foi por isso que eu fui estudar, foi por isso que eu fui buscar, entendeu? Porque eu quero compartilhar daquilo que eu recebi. Sem palavras. Sem palavras. Gente, esse é o programa Palavra Franca. Obrigado, doutora, por compartilhar conosco essa experiência que me impactou. Ó, o programa se propõe a levar uma palavra franca para você que está nos assistindo e impactou o apresentador. Eu estou impactado e nós não podíamos terminar o programa de uma maneira tão, eu diria que sensacional. Pois leva uma palavra para você que está nos assistindo, uma palavra de esperança, uma palavra de saída, de solução, e a psicologia, a terapia serve para isso. Portanto, gente, procure ajuda, procure um profissional e saia de toda e qualquer situação que hoje, quem sabe, está te limitando, está te parando,
tá tentando te levar para o fundo do poço. Esse é o programa Palavra Franca. Doutora, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. De coração. Agradeço. Parabéns pelo testemunho. E a casa é sua, volte mais vezes, tá certo? Volta e trago a família. O programa Palavra Franca termina aqui. Lembrando, gente, semana que vem tem mais. Se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com Ele. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite.